Hoje vamos falar sobre um artigo chamado Mar na Amazônia, que foi escrito por Amy McDermott. Este artigo questiona a vasta biodiversidade que observamos na Amazônia, trazendo hipóteses que talvez um dia expliquem esse fenômeno. O artigo gira em torno de um grande debate que apresenta a possibilidade do Mar do Caribe ter banhado a porção ocidental da Amazônia há cerca de 10 a 20 milhões de anos atrás, durante o Mioceno. Seriam as águas salgadas do mar a explicação para um território tão rico em biodiversidade? O artigo inicia apontando um fato curioso de uma espécie de planta denominada Chrysobalanus icaco, popularmente conhecido como guajuru. Essa planta, de folhas ovais, peludas e com cutículas espessas, é tipicamente avistada nas areias de praias espalhadas pelo Brasil, mas curiosamente são observadas também a mais de 1.000 quilômetros de distância da costa, Amazônia adentro. Seria esse fenômeno uma evidência de que o Mar do Caribe realmente avançou sobre o continente, banhando a Amazônia Ocidental? Essa planta, assim como muitas outras possivelmente, poderiam ter se dispersado desde a borda do continente e adentrando conforme as novas praias eram formadas. E se o mar realmente avançou, como seria essa paisagem há 20 milhões de anos atrás? Um dos pesquisadores entrevistados, Carlos Jaramillo, disse: "Você poderia ir do Paraguai à Venezuela em um barco." Sendo assim, observando a partir do Peru, teríamos uma vista de norte a leste de um oceano sobre o continente. O aumento do nível do mar, a elevação da Cordilheira dos Andes e mudanças na tectônica de placas e dinâmica do manto. Essa hipótese apresenta tanto fatos que a fundamentam, como dúvidas e obstáculos que nos fazem repensar sobre. Dentre os fatos que fundamentam a hipótese do Mar do Caribe ter avançado sobre o continente temos a dispersão de espécies de plantas, fósseis marinhos, como o fóssil de um dente de tubarão e de um camarão mantis, a biodiversidade do rio Amazonas com algumas espécies tipicamente marinhas, como golfinhos, tubarões, arraias e peixes-boi, e pólen fossilizado de espécies de mangue. Por outro lado, temos alguns fatos e obstáculos que nos levam a duvidar da hipótese, como a dificuldade de coleta fora das falésias por causa do transporte que acontece na maioria das vezes de barco. Fósseis marinhos e de água doce, encontrados no mesmo local, podendo ter idades diferentes. E a dificuldade ao datar as amostras, principalmente os pólens fossilizados, por não possuírem elementos que permitam adaptação radiométrica. A biodiversidade da Amazônia não é um debate atual. Ela vem sendo amplamente discutida desde a década de 70 do século passado. Com isso, temos disponíveis inúmeros estudos que tentam trazer mais e mais evidências que expliquem esse fenômeno. Um dos primeiros a hipotetizarem o porquê da alta biodiversidade na Amazônia foi Haffer. Em 1969, ele propôs que, há cerca de 2,6 milhões de anos atrás, a floresta e a savana se expandiam e regrediam, delimitados pelos rios perenes durante os períodos glaciais, sendo que as barreiras eram criadas nesse processo, levando ao processo de especiação, e assim ao aumento de biodiversidade na Amazônia. Com o aumento de estudos na área no início da década de 90, a hipótese de Haffer era inconcebível. A paleoecologista Carina Horn foi uma das colaboradoras para a perda de força da hipótese de Haffer. Com sua pesquisa, ela descobriu pólen fossilizado de árvores de mangue mais adentro do continente. Com isso, ela sugeriu: o pólen era evidência de uma grande terra alagada na Amazônia Ocidental, durante o Mioceno, 10 a 20 milhões de anos atrás, que está sujeita à influência costeira durante vários períodos de inundações marinhas. Depois de Horn, mais estudos foram realizados para provar ou não a existência de um possível mar sobre a Amazônia Ocidental. Dentre eles, temos o palinólogo Carlos Jaramillo, que, apesar de cético com a possibilidade de um mar na Amazônia, fez uma análise realizada em 2017 que demonstrou 2 intervalos marinhos quando as águas do oceano atingiram a Amazônia Ocidental. Ele acreditava que essa hipótese ainda é polêmica devido à dificuldade de se trabalhar na densa floresta amazônica. Já o paleontólogo Frank Wesley encontrou água salgada fossilizada em invertebrados ao lado de moluscos de água doce no mesmo afloramento rochoso. Com isso, ele concluiu que os fósseis têm idades distintas, ou que, se eles são da mesma época, os invertebrados de água salgada poderiam ter desenvolvido uma tolerância incomum para a água doce. O geofísico Victor Sasek simulou através de um modelo a superfície da América do Sul,
durante a elevação dos Andes, representando algum momento entre 30 e 20 milhões de anos atrás. O doutorando Tássio Cordeiro Bicudo identificou a convenção entre os processos geológicos profundos da Terra no manto abaixo do continente sul-americano, complementando o modelo de Sasek, e com isso demonstrando a criação de uma depressão na região da Amazônia Ocidental. Essa depressão poderia ter facilitado a inundação do continente pelo Mar do Caribe. Porém, Bicudo disse: nossos modelos só nos dão cenários. O manto com certeza estava em movimento abaixo do continente na época, mas o tamanho e a forma da depressão que ele criou e se ele se conectou ao oceano permanecem desconhecidos. O geólogo Edgardo Latrubese contradiz outros pesquisadores, acreditando que o mar na Amazônia é apenas imaginário. Segundo ele, a única coisa certa é que lama, lodo e, em menor proporção, areia cobriam a região. Contudo, a idade dos sedimentos e como eles vieram para a Amazônia não está clara. Ele esclarece que os oceanos normalmente não transportam e depositam sedimentos em vastas áreas do interior. Além de afirmar que os rios são a única maneira para acumular uma quantidade tão grande de sedimentos. Latrubese não acredita que a datação de fósseis de pólen seja o mais preciso, uma vez que as plantas se desenvolvem devagar demais para nos darem uma datação confiável. Em uma pesquisa em 2010, ele estudou fósseis de vertebrados da região sudoeste da Amazônia, que datavam de 6,5 a 9 milhões de anos atrás. A palinóloga Andrea Kearney, com o objetivo de acabar o debate sobre a verdadeira data dos sedimentos da Amazônia Ocidental, analisou um núcleo de sedimento brasileiro da mesma coleção que Jaramillo. Porém, ela datou os sedimentos a partir de grãos de zirconita, um mineral do grupo dos nesosilicatos presentes na amostra. Esses grãos de zirconita permitiram uma datação radiométrica, que revelou que os sedimentos datavam de 11,4 milhões de anos e não de 14 milhões de anos atrás, como havia sido observado anteriormente, apresentando uma evidência que pode ser contrária à hipótese discutida no artigo. Todavia, ela reconhece que essa é apenas uma amostra de um local específico. O biólogo evolucionário John Bates disse: um mar interior pode se explicar como uma região que contém 1/10 das espécies conhecidas no mundo se tornou um tesouro da vida. Ele, apesar de não ser da área, apresenta interesse em descobrir o porquê da alta biodiversidade na Amazônia. Ele propõe uma observação da ave popularmente conhecida como bacurau da praia. Essa ave só é encontrada na Amazônia Ocidental, onde nidifica em bancos de areia. Segundo Bates, não há evidência ecológica e comportamental que explique o porquê deles se encontrarem em rios e riachos, a não ser que um enorme lago ou mar do Mioceno poderia oferecer alguma explicação evolucionária para a associação dos pássaros com um nicho costeiro. Em um estudo filogenético de 2018, ele apontou que em algumas famílias de pássaros da Amazônia Ocidental apresentam uma linhagem mais atual e associadas entre si, corroborando com a hipótese apresentada pelo artigo, uma vez que uma grande quantidade de água poderia ter criado um habitat completamente diferente do resto da floresta, ocasionando uma assinatura evolucionária única. A bióloga evolucionária Christine Bacon, coautora da pesquisa da Seikaku em 2019, disse: eu diria que é muito difícil que tenham ocorrido incursões marinhas na América do Sul. É que todos os detalhes são difíceis. Como nada está certo, sendo que mais provas precisam ser apresentadas para chegarmos a alguma conclusão, 50 pesquisadores de diversas áreas, coliderados pelo geólogo Paul Baker, vão se reunir para coletar 3 amostras de sedimentos da Amazônia, atingindo cerca de 2.000 metros de profundidade de sítios de leste a oeste na bacia amazônica. Eles acreditam que com essas amostras eles poderão observar mudanças que ocorreram no solo durante toda a era Cenozoica, em uma faixa de tempo de 66 milhões de anos atrás até hoje. As novas amostras de sedimento poderão ilustrar mudanças em escala milimétrica por camada de sedimento, e talvez comprovar uma incursão do oceano. A datação desses sedimentos ocorrerá a partir da datação radiométrica por grãos de zirconita.
Com a leitura deste artigo, podemos concluir então, baseado nas informações apresentadas e nos conhecimentos compartilhados nas aulas, que para a hipótese levantada ser confirmada, necessitamos de mais evidências para que ela se torne mais concreta. Esse videoseminário foi realizado pelas discentes Amanda Martins Mota, Júlia Camargo Guimarães e Liliane Crislaine dos Santos Souza. Muito obrigada a todos pela atenção.